E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem, sem passaporte, sem mala, só na imaginação mesmo, para um país incrível, cheio de história para contar. Angola. E não é história qualquer não, galera. É a história da forte ligação de Angola com o nosso Brasilzão. Uma história de encontros e desencontros, mas principalmente de uma troca cultural profunda que moldou a identidade dos dois países. Então pega o cafezinho, o suco, a água de coco, o que você preferir, porque hoje a gente vai desvendar 10 curiosidades sobre Angola e sua ligação com o Brasil, que vão te deixar boquiaberto. E a primeira curiosidade já começa com o jeitinho que a gente se comunica. Sabia que tanto em Angola quanto no Brasil, a gente fala português? Pois é, essa herança linguística vem lá dos tempos da colonização portuguesa. Mas, apesar do português ser a língua oficial de Angola, a riqueza cultural do país vai muito além. Existem mais de 40 línguas nacionais faladas por diferentes grupos étnicos. É mole? Imagina a diversidade linguística desse país. É cada dialeto, cada sotaque, cada jeito único de se expressar. É de cair o queixo. E essa mistura de línguas, essa salada cultural, com certeza contribuiu, e muito, para a riqueza e a diversidade da língua que a gente usa aqui no Brasil. Afinal, a nossa língua não é parada no tempo, né? Ela está sempre mudando, incorporando coisas de outras culturas, e a influência angolana nisso tudo é inegável. E por falar em influência, a gente não pode deixar de lembrar de um capítulo triste, mas fundamental para entender a profunda ligação entre Brasil e Angola, a escravidão. Durante o período colonial, milhões de africanos foram tirados à força de suas terras e trazidos para o Brasil como escravos. Uma grande parte dessas pessoas era de Angola. E mesmo longe de casa, mesmo sem liberdade, eles lutaram com unhas e dentes para manter viva a sua cultura, as suas tradições, as suas raízes. Da música à culinária, da dança à religião, a herança africana e principalmente a angolana está presente no nosso dia a dia, nos lembrando da importância de conhecer e valorizar essa história de luta e resistência. Falando em cultura, vamos falar de música, galera. Quem aí curte um bom samba? O samba tem raízes na África, mais especificamente em Angola. Os ritmos angolanos atravessaram o Atlântico e se misturaram, criando o samba. A música une pessoas e culturas diferentes. E o samba é a prova disso. Capítulo 4. A cidade de Luanda e o Rio de Janeiro. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. As praias, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. E em Angola, temos Luanda, pura beleza. Luanda é vibrante, cheia de vida, com paisagens de tirar o fôlego. Um verdadeiro tesouro a ser descoberto. Capítulo 5. A religião católica em ambos os países. E, por falar em paixão, a gente sabe que a fé move montanhas, né? E tanto no Brasil quanto em Angola, a religião católica tem um papel fundamental na vida das pessoas. Essa influência, claro, vem lá da época da colonização, quando Portugal espalhou o catolicismo por suas colônias. As festas religiosas, os santos padroeiros, as procissões, as missas, tudo isso faz parte da cultura e da identidade tanto do povo brasileiro quanto do angolano. E não podemos esquecer do sincretismo religioso, né? A mistura da fé católica com as religiões africanas, criando uma religiosidade única, rica em simbolismos e significados. Capítulo 6. Angola. Tem uma cultura rica em artes e danças. Angola tem uma riqueza cultural sem igual, expressa principalmente através da dança. O kizomba, ritmo sensual e envolvente, conquistou o mundo todo. E o semba, com seus passos vibrantes e cheios de energia. E por falar em conexões, a gente sabe que o mundo hoje é totalmente conectado, né? E na economia, Brasil e Angola também têm construído pontes importantes. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países cresceu bastante, com trocas cada vez maiores.
O Brasil exporta para Angola um monte de coisa, desde alimentos até produtos industrializados. E Angola também exporta para o Brasil produtos como petróleo e gás natural, mostrando que essa parceria é boa para os dois lados. O Brasil também tem investido em setores importantes da economia angolana, como a agricultura, a energia e obras de infraestrutura, ajudando no desenvolvimento do país. Vamos falar de música no Brasil? Porque música é com a gente mesmo. A influência da música angolana vai além do samba. Ritmos africanos inspiram artistas brasileiros. Essa fusão enriquece a música brasileira. E por falar em coisas que a gente ama, vamos falar de comida, galera. Quem aí é apaixonado por gastronomia? A influência africana na cozinha brasileira é enorme, né? A culinária angolana tem um papel importantíssimo nessa história, rica em sabores, aromas e cores vibrantes. Pratos como o muamba e o fungi representam a alma da culinária angolana. Esses pratos chegaram ao Brasil com os africanos escravizados e se misturaram com os ingredientes brasileiros, criando pratos que a gente ama, como a feijoada, o vatapá e o acarajé. Dá água na boca, né? E para fechar a nossa viagem por essa conexão incrível entre Brasil e Angola, vamos falar de um esporte que une os dois países, o futebol. No Brasil, o futebol é mais que um esporte, né? É paixão nacional. E essa paixão também contagia os angolanos. O futebol brasileiro sempre foi referência para os angolanos. E muitos jogadores angolanos sonham em jogar em times brasileiros. E não é à toa, né? O Brasil é o país do futebol, com craques que fizeram história e encantaram o mundo todo. E essa paixão pelo esporte cria laços fortíssimos entre os dois países. É demais ver a galera torcendo junta, vibrando com os gols, compartilhando a emoção de um bom jogo de futebol. E aí, galera, gostaram da viagem? Angola e Brasil têm muito em comum, né? Uma história rica e uma troca cultural que moldou os dois países. Continuem explorando a cultura angolana, a música, a culinária, a história desse país incrível. Até o próximo vídeo.